AguaCast. Fonte que alimenta informação, conscientização e planejamento para cuidar da água. Uma produção do consórcio PCJ. 35 anos fazendo a diferença. Oi, gente! Está começando mais um AguaCast, o seu podcast do consórcio PCJ que fala sobre água. Tudo de bom, né? Uma produção que vai comemorar agora, nesse ano de 2024, os 35 anos de fundação da entidade. Este é o quarto episódio de uma produção recheada de assuntos sobre gestão de recursos hídricos, sobre água, gerenciamento, sobre sensibilização e planejamento ambiental que marcam esses 35 anos do consórcio PCJ. Eu sou a Ana Ardito. Eu sou Murilo Santana. E esse é o AguaCast. Quem faz parte dessa história? Episódio de hoje, Indaiatuba. Bom, e hoje estamos recebendo uma pessoa super legal, super importante também, que está com uma atuação aí, há o quê? Há uns 40 anos no serviço público, é engenheiro civil pela PUCamp e assumiu pela quarta vez a superintendência do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAI, de Indaiatuba. Estamos falando do nosso querido Pedro Cláudio Sala. É isso daí, seja muito bem-vindo, Pedro, aqui por estar compartilhando conosco e com toda a audiência do consórcio PCJ as experiências sua e de Indaiatuba na gestão da água. É um prazer estar aqui, principalmente para falar desse assunto, né? Que o PCJ é muito importante para a gente, sempre fomos muito parceiro e é muito bom estar aqui. Agora, Pedro, desculpa. Não, é porque eu... Recebi um corte. Não, é negócio. Aí a gente foi vai assim, ficar famoso. Porque o pessoal fala, aquela apresentadora corta um outro, quer aparecer mais que o outro. Não, mas eu esqueci de falar uma coisa que é muito importante que eu tava lendo aqui. A ficha do convidado. A ficha do convidado. E esquecer os dados relevantes. Não é. Vocês vão entender muito, conforme o episódio vai rolando, a importância do Pedro. Mas é muito legal falar que ele foi um dos responsáveis pela implantação do primeiro sistema de tratamento de esgoto da bacia do Rio Jundiaí. Achei legal voltar e falar isso, porque vai ser um assunto que vai permear um pouco esse nosso episódio. E depois nós vamos abordar diretamente sobre essa questão aí de gestão de recursos hídricos na bacia do Rio Jundiaí, tão importante também aqui para as bacias PCJ. Exato. Mas, Pedro, você sabe que aqui a gente está começando esse projeto novo do podcast do consórcio PCJ e tudo que é novo merece ser comemorado com o quê? Com brindes. Brindes. Gostamos de brindes. Você brinda com o quê, Pedro? Olha, eu acho que na minha função eu brindo com água. Esse é dos nossos! Gostei! Então vamos fazer um brinde com a água da bacia do PCJ, essa água que é referência nacional e internacional de qualidade. Vamos lá. Um brinde. Um brinde. Viva as bacias Viva. PCJ e Indaiatuba. Pronto, brindes feitos, Ana. Agora é com você. Sou eu que faço a próxima Sim, olha lá, tá perdido, gente, também, olha lá. É tantos assuntos que esse podcast está deixando a gente assim até turbinado. Mas vamos lá. Não teria como a gente já bem lembrou aqui, Pedro, falar de Indaiatuba sem falar da despoluição do Rio Jundiaí. Este que foi o primeiro rio a ser reenquadrado, né? Ele tinha uma classificação que não permitia o uso das suas águas para abastecimento e depois desse forte trabalho de Indaiatuba, de toda a região da bacia, com o apoio do consórcio PCJ e outros parceiros, acabamos conseguindo o reenquadramento desse rio. Que impacto que essa despoluição e reenquadramento do rio teve para o abastecimento de Indaiatuba? Bom, Indaiatuba, no início, né, na década de 70, em que foram foi construída a primeira estação de tratamento de água, ela contava com um só manancial, que era o Capivari Mirim, que faz parte da bacia do Rio Capivari. E com a cidade estrategicamente, né, localizada, ela sempre tinha um crescimento acima da média regional. E a gente sempre teve uma preocupação muito grande em que os recursos hídricos da região eram bem fracos, né? Era o Capivari Mirim, que era um córrego, e
a gente não via um futuro tão grande para abastecimento só com aquele manancial. Aí começamos com outros, procurar melhorar outros mananciais, né? E a tendência foi descermos para o lado do Rio Jundiaí. Fomos para o Piraí, que é hoje o nosso segundo manancial de abastecimento. Juntamos com o córrego Barrinha e estrategicamente construímos uma captação de água às margens do Rio Jundiaí. Porque o rio Capivari Mirim, o rio, o córrego, né, Piraí e o córrego Barrinha eram muito pouca coisa, né, para o crescimento que a gente vislumbrava já na época. Isso, né? lá na... Ih, meu Hoje Deus do estamos céu! cortando. Não é cortar, não é cortando. Nós íamos perguntar mesmo o que você ia falar. Isso na década de 70? Exatamente, queria saber qual foi a década desse planejamento. Exato, Finalzinho de 70, início da década de 80. E aí, mais no final da década de 80, optou-se pela construção dessa captação à margem do Rio Jundiaí e sempre de olho no rio. E o rio, na época, ela tinha uma condição, mas estava piorando gradativamente. E aí a gente começou a ficar preocupado com o futuro. E nessa preocupação, fomos procurar a CETESB, onde encontramos lá dentro o Domênico, uma pessoa fabulosa. Domênico Tremaroli, né? Isso, um grande parceiro nosso, e nas conversas e... Atuante até hoje, né? Também foi favorável a que se a gente protegesse o Rio Jundiaí. Bom, como que nós vamos proteger o Rio Jundiaí, que é um rio regional? Ele nasce lá, passa por Jundiaí, Itupeva. Então, no comecinho ele era bom, até captação para as cidades lá acima, né? Depois de Jundiaí para baixo ele começou a ficar problemático. E aí criamos o Serju. O Serju é o Comitê de Recuperação, o Consórcio de Recuperação das Águas do Rio Jundiaí. E esse consórcio foram grandes brigas, foi muitas batalhas, né? E Indaiatuba também já saiu na frente, criando o primeiro sistema de tratamento da bacia do Rio Jundiaí. Então foi a estação de São Lourenço, que foi construída já dentro da bacia, às margens do Rio Jundiaí. Depois disso, já começamos a trabalhar incessantemente na estação que hoje é a estação que trata 100% do esgoto, é a Mário Araldo Candelo, é uma estação muito grande, moderna, que tem capacidade para tratar 100% de todo o esgoto gerado em Indaiatuba. E nesse trabalho todo, a ideia era uma só: melhorar a qualidade da água do Rio Jundiaí. Aí também começamos a pensar em alguma coisa maior, né? Que não era só o Rio Jundiaí, teria que ser também o Rio Capivari, teria que ser, né? Aumentar isso daí. Aí também com a colaboração na época do Rui Brasil, que era diretor do DAE de Piracicaba, né? Daí conversando e tal, fizemos algumas reuniões. Lembro de uma das primeiras, que foi na Câmara Municipal de Capivari, para pensar em alguma coisa mais regional, né? E aí nasceu o PCJ, que veio nos apoiar bastante, até que chegamos ao máximo, né? Que foi transformar o Rio Jundiaí de classe 4 para classe 3. Não foi assim como a gente está conversando assim, né? Em tom muito amigável, mas chegou-se a conclusões, a um trabalho muito grande do SAI, de laboratório,
que esses trabalhos estão todos nos arquivos da própria CETESB, dos arquivos do SAI. Foi feito um trabalho com técnicos do SAI para provar que a água do Rio Jundiaí já estava viável para tratamento para consumo humano. Isso aí agora até casou certinho com o nosso momento, que é vou chamar uma vinheta aqui do Você Sabia? Você sabia? Bom, para você que nos ouve, nos assiste, enfim, tá aí de olho no nosso podcast de hoje, vai uma dica aqui, né, uma curiosidade, né? Você sabia que a captação de água de um rio para abastecimento da população vai depender do nível de como esse rio é classificado, como o Sala falou aqui pra gente, né? Como ele disse, o Rio Jundiaí, uns anos antes, era classificação 4 e passou para 3. Por exemplo, a 4, gente, não pode ser usado para abastecimento, mesmo a água passando por tratamento, tá? A reclassificação de um rio é uma coisa muito importante, por isso que a gente está falando disso aqui agora, né? É importante para atestar a qualidade e para ampliar a oferta hídrica de um município. Então, fica aí essa dica. E por falar em oferta hídrica, nos episódios anteriores a gente abordou essa questão envolvendo a ampliação da disponibilidade hídrica e como que isso, os eventos climáticos extremos impactam a nossa região, principalmente em períodos críticos, né, que ocasionou até em alguns municípios a necessidade de fazer racionamento de água, né? Mas eu convido a todos a conferirem esses outros episódios que a gente abordou todas essas temáticas aí, que tá bem interessante. Bom, a gente sabe que Indaiatuba é um exemplo de construção na barragem do Capivari-Mirim, né? Que já demonstrou que nesses períodos de crise, de racionamento, como a gente comentou aqui, é possível ter água, levar água para a população, né? Eu queria saber, explica pra gente como que essa barragem é uma iniciativa tão importante para a sustentabilidade da cidade. Como eu disse no início, um dos nossos principais mananciais era o Capivari-Mirim, mas era um córrego. Ele tinha ali um ponto de captação a fio d'água, né? Então, tinha ali uma pocinha ali que a gente direcionava para dentro de uma caixa e ali fazia a captação que mandava para a estação de tratamento, para Itaú. E na época tinha muitas pessoas que trabalhavam assim com vocês? O SAI sempre teve uma equipe muito forte, uma equipe técnica. No começo, não, eu era o único engenheiro. Mas que eu imaginei, por isso que eu tô falando. Mas depois tivemos lá, contratamos mais engenheiros que vieram enriquecer. Alguns estão lá até hoje também, prestando seu serviço e com grande amor ao SAI. O SAI é uma família, né? O SAI de Indaiatuba é uma família muito unida. E dentro disso daí, a gente via a necessidade de se construir uma barragem. Fizemos muitos levantamentos lá dentro de casa mesmo, né? A gente lá com o nosso pessoal levantando e a gente tinha alguns problemas lá, porque era uma área muito plana. Então, para se atingir um nível de 5 metros no barramento de água, a gente chegaria até os pés da ferrovia, lá na região de Elvésia, né? Então, isso daí a gente tinha que trabalhar muito nesse quesito, que seria a inundação, porque pegaria muitas propriedades, né, e com um volume não tão grande, né, porque se tornaria um pequeno espelho da água e não uma barragem com um volume grande. Então, foram feitos vários estudos até que nós definimos mais ou menos um caminho e contratamos uma empresa para definir a parte de barragem, de solo e tudo, e construímos. Contratamos uma empresa, né? Abastece quantas pessoas lá em Indaiatuba? Hoje ela abastece 50% do município, praticamente, aí 120, 130 mil habitantes. E essa barragem foi feita, nós contratamos uma empresa que construiu todo o barramento, toda a parte estrutural, e o SAI, com recursos próprios e funcionários também, e alugando alguns equipamentos, aí nós fizemos o lago.
O lago foi escavado pelo SAI. E aí ao lado do lago se criou um grande parque, né, que o SAI sempre trabalhou muito em consonância, muito junto com a prefeitura, e os prefeitos na época viam que o mais difícil foi fazer o lago, né? Aí eles, não, o lago ficou bonito, então vamos fazer uma pista de caminhada em volta do lago, né? Ah lá. E aí, E certo, uma coisa juntando com a outra, qualidade de vida e os prefeitos investindo também e querendo uma qualidade de vida para a população, né? Fez não só uma pista, mas fez também um parque, fez uma fonte, fez alguns quiosques, fez uma torre. Então, a coisa foi hoje, para você ter uma ideia, a gente chega, às vezes, num domingo, a receber 20 mil pessoas. Nossa! No Parque do Mirim. Foi bom você tocar nesse assunto, porque ali se tornou um point de turismo, não só de Indaiatuba, mas para também regional. As cidades do entorno. Tem um levantamento de quantas pessoas visitantes externos, né? Não somente os indaiatubenses, mas também dos municípios do entorno que vão até o parque? Olha, a população de Indaiatuba prestigia bastante, comparece bastante no parque, mas por incrível que pareça, a vizinhança, pessoas de fora, de outros estados até, porque é totalmente grátis. Então é um lugar muito agradável, que tem uma condição muito boa para se levar as crianças, para passear, não paga estacionamento. Isso, não bom, hein? Paga nada para entrar. Se liga na dica. Então, o pessoal vem muito. Como eu falei, nós chegamos aí de domingo, sábado nem tanto, né? Mas principalmente no domingo, a gente ter 12, 15, 20 mil pessoas. E você costuma dar uma voltinha por lá? A gente... Não senti confiança. E não vai. Só vai lá levar. Não, a gente vai, mas a gente não... Eu até prefiro não participar muito nos finais de semana. Não, deve ser muito porque nós cheio temos mesmo. uma equipe que cuida muito bem, cuida com muito amor, com muita dedicação lá. Então, às vezes, a gente atrapalha. Porque vem muito questionamento, muitas perguntas. Você não pode isso, não pode aquilo, não posso entrar com jet ski. Então, olha, certo? que delícia! Então, a gente tem, algumas normas, né? Por ser uma represa para abastecimento público. Então, agora, a grande vantagem dessa represa, que foi o objetivo do SAI, continua sendo e vai ser por ainda muitos anos. A gente conseguiu regularizar o rio, a vazão do rio. Então, muitas pessoas até questionam, não, mas fizeram uma barragem para 30 anos. Pode ser assim que foi feita para uma vida útil de 30 anos. Não para que a água dentro da represa garanta 30 anos. A água tem que entrar para poder sair. Então, junto com essa represa, nós temos um programa muito forte de recuperação de nascentes. Nós, aí o ano passado, 2023, nós completamos mais de 70 nascentes recuperadas só naquela região. Então, isso daí vem proporcionar uma melhoria no abastecimento da represa, porque a represa é um elemento ali que utiliza, que tem uma altura de captação boa, que tem, não que ela seja responsável por manter água por um grande período. Ela foi dimensionada, atendeu dentro das grandes estresses hídricos que nós passamos aí o ano retrasado, né, 2022, passamos um estresse hídrico muito forte, um dos maiores dos últimos 100 anos, ela deu conta, ela garante 110, 120 dias com a água dela o abastecimento público. Agora, não pode se exigir que ela garanta por muito mais, né? Agora, se ela não tiver uma alimentação. Agora, vou aproveitar esse gancho do que foi falado e falar que, assim, Indaiatuba tá que tá, né? Porque a gente sabe que tem o Museu da Água. Aliás, gente, roda a vinheta aí pra mim do Se Liga na Dica. Se Liga na Dica.
Isso, ó, para quem não conhece o museu, precisa visitar, porque é uma referência de educação ambiental, recursos hídricos, é um espaço lindo, é um espaço interessante, um museu que inclusive foi apresentado na rede internacional de organismos de bacia, a RIOB, que o consórcio está sempre em contato também. Como Indaiatuba olha para essa questão de tornar o museu cada vez mais relevante, que nem a gente está conversando que vocês pegaram a represa e toda aquela região transformaram em turismo. O Museu da Água, ele tem sido um turismo muito grande também, e como que Indaiatuba olha para essa questão de tornar um turismo, como que eu posso dizer? Com educação ambiental, o museu, ele foi construído aonde se começou o abastecimento público de Indaiatuba. Indaiatuba começou a ser abastecida pela represa do Cupini, sem tratamento. Era uma nascente linda, maravilhosa, que os visitantes podem ver a água vertendo do chão, a água pulando de dentro da terra. Então é muito bonito. As crianças hoje não têm essa oportunidade de ver isso daí muito fácil. Então, a administração de Indaiatuba sempre primou por isso. E a área é uma reserva natural de mata, muito bem preservada, totalmente cercada, e é o orgulho nosso, né, do SAI e também de Indaiatuba. E aí os prefeitos, Reinaldo, na época, vendo o carinho que o SAI tinha pelaquela área, né? Reinaldo Nogueira. Que também foi presidente do consórcio PCJ. Presidente do consórcio e também grande incentivador, né? Desse tipo de obra, né? Conhecendo bem o Cupini, ele achou por bem construir um museu lá. Né? Porque tinha tudo, lá começou tudo. Tinha aquelas casas de bomba muito antigas, né? Aquelas bombas antigas que a gente ainda temos uma casa lá preservada que funciona, não é só museu não, ela funciona. E construímos um museu ao lado, né? Aí foi o Gaspar também, da área ambiental, né? Ele é engenheiro agrônomo, então ele tem uma ligação com a terra, com a natureza. E o prefeito atual, o Gaspar, Nilson Gaspar. Então, aquele museu se tornou uma realidade. Também é o mesmo caso do Mirim, é totalmente gratuito. Lá não se paga estacionamento, não se paga nada, e ali tem a história do saneamento de Indaiatuba, né, e também da região. Aí, como tudo começou, está ali. Muita dica boa, hein? Muita. Nossa. Então fica a dica para o final de semana. E também tem uma trilha maravilhosa, que boa. você consegue andar por toda a mata lá, tudo acompanhado, monitorado, e você vai ver da onde vem a água, que é a nascente primeira. Mas é uma trilha muito longa? Não, uma trilha pequena. Sou preguiçosa. As crianças adoram. Bom. Então as crianças topam, eu consigo. Se as crianças topam, qualquer pessoa topa. Mas, Ana, você sabe de uma coisa, que Indaiatuba tem um fogo, ela não para, né? Ela já está visando lá na frente, está indo atrás de novas fontes de abastecimento, inclusive no próprio lá, a construção daquela barragem que está sendo construída ali do Piraí, que é tem também uma captação do município e está visando aí, o governo destinou já recursos para essa construção. Conta aí para nós como que está o andamento da construção da barragem do Piraí e como isso vai impactar para o abastecimento de Indaiatuba e da região também das bacias PCJ. O Piraí também não deixava de ser um sonho, né? Porque nós tínhamos o Mirim e a segunda opção era o Piraí. Porque o Rio Jundiaí era a briga, a grande batalha que a gente travava, né? Então a gente não podia ficar só esperando o Rio Jundiaí. O Jundiaí era a solução. Então o SAI, junto com a prefeitura, partiu para o Piraí. Salto já faz captação no
Piraí, e aí em Indaiatuba ficamos vizinhos lá e trabalhamos mais ou menos junto, e começou um trabalho muito grande de se recuperar também o Piraí, que tinha alguns problemas de algumas invasões, de algumas indústrias que lançavam, poluíam o córrego. Foi um trabalho também que temos que ressaltar aí a CETESB. Isso daqui nos ajudou muito no controle ambiental do Rio Jundiaí, e o próprio PCJ, que veio também, porque o Piraí também é afluente do Jundiaí, então faz parte do pacote, né? Também. E então esse trabalho todo foi feito, é uma captação boa, mas que em determinadas épocas do ano nos deixava na mão. Ela chegava a diminuir bastante e começava a atrapalhar o abastecimento, e tinha que ficar mudando para cá, mudando para lá, e abrindo represas. E nós temos também uma parceria muito grande dentro da bacia com as propriedades rurais, com as grandes barragens. Nós damos todo o apoio ambiental para eles, e em troca disso nós temos aí uma reserva. É uma estratégia interessante, né, Sala, que é importante passar para a nossa audiência. Às vezes o município não tem reservatórios, por exemplo. Exatamente. Mas tem os reservatórios rurais das propriedades rurais, que você pode usar essa água para reforçar o córrego ou o ribeirão da cidade para o abastecimento. É uma estratégia a ser pensada em caso de situações graves aí, né, de criticidade hídrica. Isso daí nós sempre prezamos bastante, né? Temos uma parceria muito forte com as propriedades, principalmente as que têm grandes represas, né? E nós ajudamos ele e eles nos ajudam nas épocas de crise, né? E isso tem dado certo. Passamos por esses estresses hídricos, enquanto muitas cidades da região ficou sem água, em Indaiatuba não faltou um copo d'água. Graças a Deus, né? A gente fala muito sobre esse estresse hídrico também, mas ele vem devido também aos eventos climáticos, né? E eu queria saber também qual que é a importância da colaboração entre município para abordar essas questões municipais em escala regional. O que o município tem feito, precisa falar, precisa abordar em relação aos eventos extremos? E lembrando que, né, Sala, Indaiatuba tem esse viés de se articular em parceria com os municípios. Tem o Serju, como você bem lembrou aqui, o consórcio PCJ que Indaiatuba participa, e também para essa barragem do Piraí, o consórcio do Piraí que faz tudo isso. Então, tá na veia de Indaiatuba essa articulação regional, né? Então, como que isso impacta aí pro o planejamento hídrico, mas também de vários outros setores da sociedade indaiatubense? Porque eu digo hídrico, né? E o hídrico é um pontapé, uma coisinha só. Em Indaiatuba, está lá hoje, estamos lá com uma administração que já está para completar 28 anos esse ano, né? Está para fechar os 28 anos de administração do mesmo grupo, né, que vem, e que a preocupação ambiental é muito grande. Então, as margens do Rio Jundiaí, nós fizemos um dos maiores plantios de árvores, né, repovoamento de árvores já registrado na região. Na época nós plantamos 100 e poucos mil mudas em poucas horas. Então foi um evento muito grande, que nós convocamos todas as escolas do município, levamos todas as crianças lá, plantamos 100 e tantas mil mudas em algumas horas, 4 horas e tal. Batemos o recorde, só não registramos porque houve aí umas complicações, né, com a empresa que registra os recordes, né, mas batemos o recorde. E batemos de novo o nosso próprio recorde no Mirim. O Mirim também, quando nós terminamos o Mirim, nós fizemos um super plantio de árvores. Em poucas horas plantamos também mais de 100 mil mudas de árvores. E continuamos plantando. E temos até uma parceria com o PCJ.
no fornecimento de muda, o que eles conseguem nos arrumar, nós vamos buscar correndo. Exatamente, bom destacar isso, né, que os municípios associados têm acesso ao programa de proteção dos mananciais. Nós usamos, porque o Rio Jundiaí, as margens dele é totalmente recuperada. Onde tinha aqueles porto de areia, tudo, o município extinguiu. Não existe porto de areia no município de Indaiatuba. Então, a margem do Rio de Jundiaí é totalmente recuperada. A margem direita, ela conta com um emissário de esgoto em toda a sua extensão dentro do município. Então, para risco zero de se lançar esgoto no rio. E no Capivari Mirim também, dentro da barragem do Capivari Mirim, nós construímos um emissário de esgoto e uma grande estação elevatória de esgoto para levar a zero o risco de contaminação e de lançamento de esgoto dentro dos nossos mananciais. Então é uma preocupação muito grande da administração, contamos aí sempre com um apoio muito grande da prefeitura, porque são obras grandes e caras. Então, a gente tem que ter uma sintonia muito grande e um planejamento, né? Porque hoje o Nilson Gaspar, ele cobra diariamente planejamento. Tudo que a gente vai fazer tem que ter o planejamento, tem que ter o porquê, tem que ter o que vai ser realizado, o impacto. Então, os loteamentos são leis bem duras, as leis dentro do município de Indaiatuba, principalmente no tocante à água, esgoto e meio ambiente. Muitas coisas sendo feitas em Indaiatuba, mas também tem muitas coisas por fazer. E essa é a deixa para a nossa vinheta aqui de um quadro que a gente adora fazer. É a gota d'água. Este é um momento muito legal aqui, Sala, que a gente adora fazer com os nossos convidados, que é qual que é a sua gota d'água, aquilo que você acha assim, que olha, já passou da hora de resolver essa situação. Já deu, chega, né? Já deu. Nossa. Então, na matéria de gestão de recursos hídricos, o que é a sua gota d'água, que não dá mais para postergar a execução dessa atividade? Olha, hoje eu tenho um problema que a gente tem um trabalho forte, ainda não está surtindo o efeito que a gente espera, que é o desperdício. Hoje, em Indaiatuba, em função de a gente ter passado por um estresse hídrico muito forte em 2014, passamos por ele, aprendemos muito lá, aí viemos progredindo. Em 2021, tivemos o maior da história, passamos, sobrevivemos. Em 2023, agora, o ano passado, tivemos um grande problema com energia elétrica. Então, isso daí cada vez mais vem nos dando a garantia de que nós estamos certos. Temos que reduzir o consumo per capita. Hoje, Indaiatuba trabalha numa média de 200 a 200 e poucos litros per capita, por habitante. Enquanto que o Conselho Mundial de Saúde, a própria a ONU, recomenda que 100, 110 é bom demais. Sim. Então, nós estamos com o dobro. Então, hoje, respondendo a sua pergunta, eu gostaria que a minha população me ajudasse. E você, como consumidor, com o que você se pega, às vezes, para economizar água? Que você fala assim, putz, estou tomando banho muito longo. Como que você... Qual que é aquele momento que você falou, eu gastei muita água, foi demais, Olha, exato. A minha geração, eu sou apaixonado por carro. Eu venho de uma geração que o sonho de consumo era ter um carro, um Fusquinha. E depois lavar o carro. Tinha até um Carmanguia, certo? Então, era lavar esse carro. Era passar o sábado lustrando esse carro. Pronto, olha lá. Lavando, né? Nossa, só aí já me deu sede, só de ouvir ele falar. Hoje, eu não lavo meus carros. Mas sente uma falta de lavar o carro? Eu até sinto uma falta. Eu gosto.
Mas eu não posso fazer isso. Eu tenho do lado da minha máquina de lavar roupa, eu tenho uma caixa que eu aproveito 100% da água que eu lavo roupa. Eu tenho um quintal pequeno, minha casa tem um quintal pequeno, e todo o quintal é lavado com a água, a roupa, que lava a roupa. Da máquina de lavar. É uma lavar. água que, assim, ela já vem com sabão, já vem com tudo, né? Então, o máximo que você precisa depois é jogar um baldinho de água para tirar o sabão. Então, eu acho que são medidas que qualquer um pode tomar. Com certeza. Certo? Banho demorado também eu acho que não há grande necessidade, né? Porque é só para curtir aquela água quando está frio, aquela água quente batendo nas costas, ou quando está muito calor, né? Uma água mais fresquinha, né? Na minha casa eu não ligo chuveiro elétrico há bem alguns meses, né? Porque o calor tá Nem precisa. A água que vem da caixa já vem numa temperatura. Bom, Sala, estamos chegando aqui ao final do nosso AguaCast, nesse episódio que foi muito legal. A gente está abordando várias questões sobre a importância da água nas nossas vidas, então gostaria de agradecer você. Esse episódio faz parte das comemorações dos 35 anos do consórcio PCJ, que estão sendo comemorados aqui em 2024. Mas todo mundo que passa aqui, a gente gosta de deixar uma lembrança e uma homenagem. Você acabou de mostrar aqui no seu depoimento que você é uma gotinha d'água que está fazendo a diferença na gestão da água aqui da nossa região. A gente queria entregar esse certificado que a produção está te entregando. É um certificado que eu gostaria que até que você lesse aí para a nossa audiência saber o certificado, da importância desse certificado. Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí confere a Pedro Cláudio Sala a singela homenagem por ser uma gota d'água que transforma o mundo. Sua participação no gerenciamento dos recursos hídricos contribui para um futuro mais sustentável. Francisco Carlos de la Roça, grande amigo, grande batalhador nosso secretário executivo. Nossa, a gente está muito tô até preocupada, né? não sei. Sala, gostaria de agradecer sua presença aqui, foi muito gostoso, um bate-papo leve, que era o que a gente já estava esperando, né? Queria saber, quer mandar um recado para alguém, quer mandar uma mensagem? Olha, 2024 é um ano que nós estamos aí com muitas obras. Indaiatuba está construindo a 6ª estação de tratamento de água. Uma estação de tratamento às margens do rio Jundiaí. Tecnicamente própria para tratar a água do rio Jundiaí. Que é a primeira estação 100% para tratar a água do rio Jundiaí. Então é um orgulho muito grande estar lá à frente do SAI e tocando essas obras, né? Estamos aumentando em mais 11 mil metros cúbicos a reservação em reservatórios. Então, construindo um número bem grande também de adutoras novas, substituindo algumas. Então, 2024 está sendo um ano muito bom para a gente e ainda mais comemorando aí os 35 anos do PCJ. Sem dúvida tem muita coisa pela frente ainda, né? E a gente agradece, leve o nosso cumprimento ao prefeito Nilson Gaspar, que é o vice-presidente do Programa de Educação Ambiental do Consórcio PCJ, e a toda a comunidade de Indaiatuba por sempre participar aqui das atividades do Consórcio PCJ. Isso, pessoal, aproveito também para chamar vocês para assistirem nossos outros episódios, que está disponível no YouTube e também no Spotify, e compartilhar aí com quem vocês acham interessante, porque é um tema muito legal e relevante para todo mundo, né? Eu ia falar a população. Eu ia exagerar, mas eu acho que eu não estou exagerando, não. Eu ia falar para todo o Brasil, não é, todo mundo, né? Todo mundo. Falar de água tem que ser falado em qualquer lugar do mundo. Sem água não há vida. É isso, brigadão, viu? Então, até o próximo episódio, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Gostou? Deixe seu like e não se esqueça de seguir a gente. Saiba mais também em www.agua.org.br. Realização Consórcio PCJ.